Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar só mais esse vídeo. Ele é de 235. A questão agora é a questão de número 34. A Via Láctea. Nossa, eu errei no vídeo anterior, coloquei os cometas, mas depois eu mudo lá a legenda lá. A Via Láctea, né? Mas depois eu vou mudar. Então, na questão de número 34. Por esse cálculo aproximativo, se pode julgar da extensão de tal região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a universalidade dos sistemas que ela contém. Pode-se igualmente julgar da exiguidade do domínio solar e, a fortiori, do nada que é a nossa pequenina Terra. Que seria, então, se considerasse os seres que o povoam? Olha só para você ver. Digo, do nada, porque as nossas determinações se aplicam não só à extensão material física dos corpos que estudamos, o que pouco seria, mas também, e sobretudo ao estado moral deles como habitação e ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, engendrando e propagando em torno do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam, por todos os lados, as manifestações da vida e da inteligência. É engraçado que o ser humano é de natureza humana, o espírito de ignorância, de orgulho, porque nós não precisamos ir a uma estação espacial e olhar para baixo para ver o quanto nós somos insignificantes. Pois eu, com os meus olhos de alma, eu não deixo passar nada. Então, várias vezes, pelo Brasil afora, me locomovendo de um estado a outro de avião, a 12 mil metros de altura, 10, 11 mil metros de altura, eu ficava a observar. A 12 mil metros de altura, você olha para baixo, na posição que eu me encontrava, dava para mim olhar pela janela, e é interessante que eu nunca consegui ver, de 12 mil metros de altura, um ser humano. Nunca eu consegui ver um ser humano numa altura de 12 mil metros de altura de um avião. Aí você pode me dizer, mas o que você está querendo dizer com isso? A tamanha ignorância nossa. Pois esse ser tão insignificante que de a 12 mil metros de altura
nós não conseguimos visualizá-lo aqui na Terra devido à tua insignificância corporal. Esse ser, ele é capaz de construir a bomba atômica e de destruir com todo o planeta. Então, observemos o potencial desse indivíduo. Agora, não generalizando, porque nós sabemos que existem seres boníssimos, né? Pode ter certeza-se de que de 10, 12 milímetros de altura, você não consegue enxergar no corpo físico Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, né? Mas a obra deles são vistas por Deus, por Jesus, pelos benfeitores espirituais. Então, é a mesma questão aqui, né? Digo do nada, porque as nossas determinações se aplicam não só à extensão material física dos corpos que estudamos, o que pouco seria, mas também e sobretudo ao estado moral deles como habitação e ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, engendrando e propagando em torno do mundo solar em cada um dos sistemas que o rodeiam, por todos os lados, as manifestações da vida e da inteligência. Assim fica se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. É lógico, o nosso Sol, os nossos planetas que compõem o nosso sistema solar, aí nós ficamos sabendo que posição eles ocupam, né? No mundo das estrelas. Então, nós não temos noção de tamanho. Nós não temos noção de tempo. Porque nós já esclarecemos aqui o que significa tempo. Tem pessoas que dizem assim, isso é coceira mesmo, viu, gente? Não repara não, viu? Porque a gente é liberal mesmo, é primitivo mesmo, é hominídeo. Então, a gente fica observando essa posição. Assim fica se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. Nós não temos noção. Agora, a única noção que temos que ter é que não existe nada mais glorioso que a nossa Terra. O melhor planeta do universo, gente, escreva isso, é a Terra. O melhor sistema solar para se viver é o nosso. Mas por quê? O melhor sol do universo é o nosso. Porque esses que nos recebem de braços abertos,
Venham a mim todos vós, que encontrais cansados e oprimidos, que eu vos acolherei. Né? Isso é de Jesus, mas nós estamos modificando aqui só para ficar, né, de acordo. Venham todos vós, que nós os acolheremos. Nós, planetas, sóis, nosso Sol. Então, como eu disse, não existe lugar melhor no mundo para se viver que dentro da nossa casa. Onde você pode dormir para cima, dormir para baixo, você pode roncar, você pode babar, você entendeu? A mensagem está aí, você pode babar, você entendeu? Você pode babar no balde, tudo mensagem. Babar no balde, babar, enfim, você pode babar no travesseiro. Ai, Luiz, que nojeira! Nojeira do quê? Não são secreções que saem do teu organismo? Agora você vai ter nojeira do quê? Do teu organismo? Oh, que é isso? Então, assim fica se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. Ainda maior peso ganharão estas considerações se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, né? Que na imensidade das criações siderais não representa mais do que um ponto insensível e impreciável. Você viu só o que significa Via Láctea? Vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar entre os bilhões das que existem no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão, sob os nossos olhares, ao passo que as outras, sumidas na profundeza insondáveis, mal se deixam entrever. Então essa é a visão que nós temos. Agora, é interessante dizer isso, né? O infinito. Só que esse infinito nós podemos classificá-lo como sendo o corpo de Deus. Você já parou para observar quantos bilhões de células existem no teu organismo? Eu não sei se você sabe, mas os cientistas já provaram isto. Nós nascemos e com 80, 90 anos, vamos pensar assim, uma pessoa de 90 anos, ele nunca que morre com o corpo que nasceu, com o corpo físico que nasceu. Com o perispírito e com o espírito, sim. Porque o perispírito e o espírito eles são imortais. Mas o corpo físico, os cientistas, né? Acho que é pneumologistas, né? Os biologistas, eles já analisaram tudo isso. Que uma pessoa de 90 anos, ela muda de corpo físico de 5 a 6 vezes, a depender. Por quê, gente? Porque morre
2 bilhões de células por dia. Você sabia disso? Mas nasce 3 bilhões. Agora, células que compõem todo o nosso organismo, não só o tecido, não só a pele, porque você sabe que a pele é o maior órgão do corpo físico, células que compõem o pâncreas, o fígado, os rins, o coração, os pulmões, a massa encefálica, porque as células que existem na massa encefálica não são as mesmas células dos pulmões. Cada uma tem a sua especialidade, a tua particularidade. Não queira pegar células do teu pâncreas e colocar numa área que está em deficiência na massa encefálica, que você mata o paciente. São células específicas. São chamadas de células específicas. Então, uma pessoa de 90 anos, ela nunca que morre com o corpo que nasceu ali, no momento do parto. Quantos anos você tem? 30? Você já... Eu posso dizer para você... Isso é ciência, gente. Eu posso dizer que você já vai para um segundo corpo físico, mais ou menos de acordo com a ciência aqui na Terra. Você não possui o corpo físico que você nasceu. Agora, o mais interessante que mesmo esses corpos físicos, né, desaparecendo, eles mantêm a mesma aparência. Por quê? Porque a aparência depende do modelador da forma que é o perispírito, né? E o espírito imprime no perispírito também a aparência. Por isso que o seu avô, com 90 anos, se uma análise for feita, vamos pensar assim, vamos analisar dessa forma assim, na criogenia. Quando o teu avô nasceu, foi retirado algumas células do organismo dele e foram colocados em tubos de ensaio na criogenia. Foi congelado. Quando teu avô chegou aos 90 anos, descongelaram aquelas células e fizeram comparação com o corpo físico do teu avô de 90 anos. Não são iguais. Mas e o genoma? Não, gente, nós estamos dizendo aparência. O genoma continua respeitando o genoma. Entendeu? Genoma é uma coisa. A aparência é outra coisa. Então, para você ver a mutação genética, a mutação hereditária, mas na aparência, não a mutação no genoma, não a mutação perispiritual,
E outra coisa inteligentíssima, você observa que, vamos pensar que uma pessoa adulta de 90 anos, o teu corpo, ele se modifica 100% 5 vezes, mas a persona continua a mesma. Acompanha. Então vamos pensar assim, que o teu avô, quando tinha 15 anos, era um sovina. Aos 90 anos ele continua um sovina. Por quê? Porque ser sovina, ser avarento, não é o corpo que é avarento, é o espírito que é avarento. Vou usar aqui o termo. É o espírito que não presta. Então tem muitas pessoas que dizem assim: o corpo carece disso, daquilo, disso. Não é o corpo que carece, é o espírito que é pobre, né? Então, assim fica se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. Ainda maior peso ganharão estas considerações se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que na imensidade da criação siderais não representa mais do que um ponto insensível e impreciável, vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa, a nossa galáxia, a nossa Via Láctea estelar, entre os milhões das que existem no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão sobre os nossos olhares, ao passo que outras, sumidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. É lógico, sumidas, né, nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. Por quê? Porque os telescópios ainda não conseguem alcançá-las. Então, por isso que elas são desconhecidas. Porque a partir do momento que elas, né, aparecem ali na tela do telescópio, elas deixam de ser desconhecidas e sim passam a ser conhecidas. Então, nas profundezas insondáveis, é lógico que no nível que nós nos encontramos, existe sim esse termo, profundezas insondáveis. Olha, eu vou dizer para você, para Jesus, que é para Jesus, ainda existe profundezas insondáveis, mesmo a Ele. Porque nós temos que entender com todo respeito, só não existe para Deus. Para o resto que se encontra em processo de evolução, é preciso raciocinar com bom senso. Você entendeu? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia agora.